Eu quero te mostrar como este livro aqui pode aumentar o seu desempenho nos estudos. Se você, assim como eu, busca desenvolver uma vida de estudos, se tornar uma pessoa melhor através dos livros, através da leitura e assim alcançar a sabedoria, eu acho que você não deveria desconsiderar a leitura da Bíblia. Não tem problema se você não é religioso ou o que seja, mas o seguinte, o que eu acho importante é que este livro, na verdade, esse conjunto de livros, foi escrito por centenas de pessoas em diversos lugares do mundo, num intervalo gigantesco de tempo, quase 2.000 anos, e já tem aí quase seus 4.000 anos de existência. E obviamente para a sociedade ocidental, que é onde a gente vive, ele tem uma importância basilar. No fim das contas, a Bíblia pode ser usada por qualquer um de nós em diferentes contextos. Aqui eu trago para vocês o livro de Eclesiastes e como ele me ajudou a ser um estudante melhor. Sem mais enrolação, vamos lá. Primeira coisa, por que eu deveria me importar com os estudos? É uma pergunta bem simples, mas que já tem uma importância fundamental na minha vida. A gente precisa entender por que a gente deve estudar e se a inteligência é melhor que a burrice. E essa resposta eu encontrei aqui em Eclesiastes. O que o livro fala é basicamente que, no fim das contas, nós morreremos. Então todo esforço que você fizer na vida, no fim, não valerá de nada, porque você vai morrer independente da sua situação. Seja inteligente ou burro, você morrerá. Rico ou pobre, você morrerá. É um pouco dramático demais e é um grande spoiler para muitas pessoas, mas essa é a verdade, a gente morrerá. Interessante então é o seguinte, ele aqui já no início fala assim, ó. Então eu passei a contemplar a sabedoria, a loucura e a insensatez. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez, assim como a luz é mais excelente do que a escuridão. O que o autor faz aqui, e o autor é Salomão, ele nos diz que é melhor que a gente busque a sabedoria, é melhor que a gente busque por conhecimento, porque esse conhecimento é o que dará luz à minha caminhada de vida. A gente prefere caminhar por um lugar que esteja bem iluminado do que por um lugar que esteja escuro. No escuro eu vou me perder, eu vou tropeçar, eu vou sei lá o que. A pessoa que caminha no escuro é a pessoa insensata, né? Ela não, por falta de conhecimento, ela não consegue enxergar muito além. Já a pessoa que busca pela sabedoria tem o seu caminho iluminado pelo conhecimento. A sua vida, né, que poderia ser aqui nessa metáfora, o caminho é iluminado. Eu sei bem para onde eu vou e sei bem qual é o meu propósito aqui. É basicamente isso, é basicamente esse o poder da sabedoria na nossa vida. Então, quando eu li essas coisas, de imediato eu pensei, eu devo estudar. Eu devo buscar desenvolver a sabedoria em mim, porque ela é melhor do que a insensatez. Então, tirado essa dúvida, eu comecei a folhear Eclesiastes, comecei a ler que nem um louco. Então, se você quiser inclusive um conselho, leia Eclesiastes e Provérbios, são livros de sabedoria da Bíblia, né? São vários conselhos que você pode aplicar na sua vida. A segunda coisa que eu aprendi e que talvez possa servir também na sua vida é respeite o tempo das coisas. Em Eclesiastes 3 fala exatamente assim: para cada coisa há um tempo, e tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. E se a gente adianta um pouco, vai lá para Eclesiastes 3:11, fala exatamente assim: tudo é belo a seu tempo. Se a gente traduz isso para a vida de estudos, o que basicamente ele está falando aqui nessas partes é que a gente deve aproveitar o processo, a gente deve aproveitar a caminhada e entender com paciência que tudo que existe, que tudo na nossa vida tem um determinado momento para acontecer, né? Não adianta eu ficar querendo adiantar minha aprovação no vestibular. O que essa parte me ensina é que eu devo aproveitar o processo e não somente o resultado. Quando eu faço isso, eu começo a viver 100% presente em cada um dos momentos, em cada um dos meus segundos de vida. Eu gravando esse vídeo aqui, eu estou tentando aproveitar plenamente esse momento, tomando meu mate, lendo meu livro, aqui com as plantas e tudo mais. Ou seja, eu tento criar uma atmosfera para curtir esse vídeo. Depois eu vou assistir o vídeo, pode ser que ele também me traga resultados, o que também é bom. Mas veja, eu preciso aproveitar 100% do processo e não só o resultado das coisas. Isso me deixa mais presente e em um mundo como o que a gente vive, em que as distrações são milhares e milhares, ou seja, a atenção nossa é extremamente fraca, eu imagino que aumentar o nosso foco seja o objetivo de muitas pessoas aqui, não? E a gente consegue aumentar o nosso foco uma vez que a gente para de se preocupar com tudo, se preocupar com o futuro, se preocupar com o passado, pensar no resultado X de tal coisa que você vai fazer, que você não vai fazer, enfim, começar a viver o agora plenamente, entendendo que existe um tempo para cada coisa debaixo do sol. Aqui no capítulo 3, só que um pouco mais para frente, né, no versículo 22, fala assim: assim percebo que não há coisa melhor para o homem
do que alegrar-se nas suas próprias obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Mais uma vez, isso reforça a ideia de que a gente precisa focar no processo, se alegrar com as coisas que a gente tem feito. Não importa o resultado dessas coisas, a gente tem que se alegrar no processo, a gente tem que começar a pensar que, cara, isso aqui que eu tô fazendo agora pode ser que me dê um resultado, mas eu já tenho que aproveitar, eu já tenho que estar curtindo, entendeu? Eu tô lá lendo um livro. Eu já tenho que pensar e eu já tenho que aproveitar desde esse momento, não só depois, quando eu for aplicar ou quando eu vier aqui gravar um vídeo ou sei lá o que. Mas eu já tenho que estar ali naquele momento estudando, 100% presente, 100% focado e me alegrando com isso. Me alegrar com o meu esforço. Outra coisa que eu pude aprender, estar disposto à correção. Se alguém chega pra mim e fala que eu tô fazendo algo errado, se alguém chega pra mim e me corrige de alguma forma, eu devo aceitar essa correção da pessoa. Em vez de eu ficar numa posição de orgulho e falar que aquela pessoa não sabe de nada e que o meu jeito é certo, como isso se aplica na vida de estudos? Basicamente da seguinte forma. Vamos supor que você tem uma técnica de estudo, tem uma forma que você gosta de estudar e que você acha super eficiente. Se alguém chega pra você e te diz, cara, essa não é a melhor técnica por causa disso e disso, eu acho que você deveria fazer tal e tal coisa. Em vez de você dar um tapa na cara da pessoa e falar que ela não sabe de nada, considerar essa correção da pessoa, né, esse conselho, e tentar aplicar na sua vida. Isso já demonstra da sua parte uma sabedoria, mas também uma humildade. Porque no capítulo 7, no versículo 5, fala exatamente assim: melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. É melhor que esteja uma pessoa inteligente te corrigindo do que várias pessoas tolas te elogiando. Busque sempre melhorar, busque sempre corrigir os seus erros e os seus defeitos com as pessoas que já sabem o que tem que fazer. Se tem uma prova que você vai ter que fazer, vá perguntar para pessoas que já fizeram essa prova como elas estudaram, qual foi a melhor forma, o que cai nessa prova. Enfim, ter o feedback de pessoas que já passaram pelos problemas que você vai passar. Mas claro, quando eu falo vida de estudos, pessoal, eu não estou me referindo unicamente à vida de estudos na escola, na faculdade, mas desenvolver uma vida de estudos na vida, ok? Então, buscar nos livros, na Bíblia ou qualquer outro livro, conselhos que nos sirvam para a vida, conselhos que nos sirvam para a gente se tornar uma pessoa melhor. Conselho número 4, que talvez seja um dos mais importantes aqui, entender as minhas limitações. E para isso tem 2 versículos muito interessantes. O primeiro está em Eclesiastes 7:10, que fala assim: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não há sabedoria nesta pergunta. Beleza? E se a gente adiantar para o capítulo 10, no versículo 10 fala assim: tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho. O que esses 2 versículos estão querendo me dizer? O que eu interpretei, né, pessoal? Eu não sou dono da verdade também, mas como eu apliquei isso na minha vida de estudos? Da seguinte forma: tem dia que a gente não estuda quanto a gente gostaria. Tem dia que tá um pouco mais difícil, tem dia que tá um pouco mais complicado, você teve compromissos ou você tá cansado, enfim. Tem dia que o nosso rendimento cai. E é natural que isso aconteça. A jornada para o progresso não é linear, sempre tem idas e vindas, altos e baixos. Hein? A gente precisa entender isso, entender que isso faz parte do processo. E, mais importante, nunca se perguntar: ontem foi tão fácil, por que hoje está sendo tão difícil? Nossa, há 2 anos eu fazia isso com tanta facilidade, foi tão mais fácil fazer isso. Não fique se questionando nessas coisas, porque, como está escrito aqui, não há sabedoria nestas perguntas. Às vezes, pensar dessa forma pode te atrapalhar imensamente. Né? Pode te deixar em uma posição muito depressiva, eu acho. Eu falo isso porque já aconteceu comigo, né? Ficar pensando como eram mais brilhantes os dias passados não é sábio. E aqui no capítulo 9 fala: tudo quanto tu mão encontrar para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Faça de todo o seu coração, de toda a sua alma, com o que você pode fazer. Isso é importante. Pense nas suas limitações e faça conforme as suas forças, né? Hoje eu estudei 1 hora porque era isso que eu conseguia, velho. Isso foi o que eu pude fazer. Pode ser que amanhã eu estude 3 horas.
isso será o que eu vou poder fazer amanhã. Mas pode ser que depois de amanhã eu nem consiga estudar. Beleza, mas eu sempre devo entender as minhas limitações e que esses altos e baixos fazem parte do processo. E mais uma vez, eu preciso me alegrar com o processo. Aproveite para deixar o seu like aqui no vídeo, deixar a sua inscrição caso você não seja inscrito. Percebi que muita gente está vendo os vídeos e não está se inscrevendo, então se você puder me ajudar, se inscreva aqui no canal. Beleza? Outro conselho e que mudou completamente a minha visão sobre a vida e a minha visão sobre os estudos. A sabedoria tem uma limitação. Existe um buraco que vai deixando. Quanto mais você estuda, você não é necessariamente preenchido por isso, mas sempre vai ter ali um buraco que não vai conseguir ser preenchido com o seu conhecimento. Quanto mais você estuda, você vai percebendo que esse buraco continua ali. E esse buraco, meus caros, esse vazio que sempre fica, ele só pode ser preenchido por Deus. Por isso é importante, além de tudo, além da vida de estudos, manter um relacionamento com Deus. É isso que eu faço, é isso que eu tento aplicar na minha vida. Meu nome é João Dias, muito obrigado por ter ficado até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você já leu a Bíblia, deixa aqui embaixo algum conselho prático que você também aplica na sua vida.